A história começa em Kyoto durante a Era Bakumatsu. Vemos Ilon Samurai enfrentando um grupo de espadachins. Eles avançam em sua direção, mas ele os corta com facilidade. Outro grupo chega, e o capitão se prepara para enfrentar o samurai, reconhecendo-o como um Itokiri, um dos assassinos mais infames de sua época. Saltamos 15 anos para o 11º ano da Era Meiji, onde o samurai Kenshin caminha por uma cidade. Ele é interrompido por uma jovem chamada Kaoru, que o chama de Itokiri e diz que está ali para deter sua série de assassinatos. Ela está certa disso porque Kenshin tem uma espada, apesar da lei que proíbe espadas. Ela começa a atacá-lo, fazendo-o tropeçar e cair. Ela se pergunta se ele é realmente um Itokiri, e ele diz que é apenas um Ronin errante. Ele explica que acabou de chegar na cidade e ela aponta para sua espada. Ele mostra a ela que é uma espada Sakabatou, uma espada com lâmina reversa que é inútil para matar. Kaoru percebe que a espada parece quase nova. Nesse momento, um apito policial soa, e vemos um grande espadachim mascarado atacando vários policiais. Kaoru tenta ajudar, mas é ferida pelo homem. Ela consegue se esquivar, mas fica encurralada quando o homem a ataca. Kenshin chega a tempo e atira do caminho. Outro grupo de policiais chega, e o homem recua depois de anunciar que é o Itokiri do estilo de espada Kamiya. Kaoru tenta persegui-lo, mas é impedida por Kenshin, que diz que é muito perigoso com suas feridas. Ela implora, dizendo que o estilo Kamiya é de sua família, e o bandido está cometendo assassinatos em seu nome. Kenshin foge com Kaoru antes da chegada da polícia. No dojo Kamiya, Kenshin vê o nome completo de Kaoru, Kaharu Kamiya. Ele nota que o dojo não tem alunos. Kaoru recebe cuidados de suas feridas por um homem idoso chamado Kihei. Ela explica que todos os alunos partiram quando os bandidos começaram a usar o nome do dojo para matar pessoas. Kenshin adverte para não tentar enfrentar o bandido novamente, pois ele é mais forte do que ela, e o orgulho em seu estilo de espada não vale a pena morrer. Ela diz a ele que o estilo Kamiya foi criado para ser um estilo de espada que dá vida, criado por seu pai, e que não pode permitir que o nome seja manchado. Kenshin adverte novamente antes de partir. Kihei termina de cuidar de sua ferida e a avisa para não se abrir para estranhos como Kenshin, dizendo que os samurais errantes são fracassos. Alguns dias depois, Kaoru e Kihei veem uma multidão na rua e encontram Kenshin sendo preso por um policial. Kaoru vai investigar o que aconteceu, mas acaba discutindo com os policiais até que Kihei resolve o problema subornando-os. Kenshin pergunta a Kaoru sobre o caso do assassino das encruzilhadas, e ela informa que tem uma pista. Ela suspeita de um antigo dojo de uma cidade vizinha que foi tomado por um samurai nos últimos 2 meses, o mesmo período em que os assassinatos começaram. Vemos que a descrição do samurai corresponde ao bandido mascarado. Kihei se retira, e Kenshin fica desconfiado dele. Kaoru diz que ele se tornou seu servo depois de encontrá-lo nas ruas e que ele sugeriu que ela vendesse o dojo e vivesse em paz. Kenshin pergunta sobre o passado dele, e Kaoru diz que nunca perguntou porque não se importa com o passado das pessoas. Ela oferece a Kenshin para ficar em seu dojo, mas Kenshin diz que tem tarefas a cumprir. Ela tenta se desculpar pelo último encontro, mas ele simplesmente diz para ela não se preocupar com isso. Kenshin decide investigar o esconderijo do bandido, e descobrimos que ele o tem procurado na cidade nos últimos dias. No esconderijo, Kenshin chama por alguém, e alguém responde. Kenshin descobre que o nome do bandido é Aruman e o acusa de ser o assassino das encruzilhadas. Mas vários bandidos aparecem e o cercam. No dojo Kamiya, Kihei mostra a Kaoru o documento que preparou para vender o dojo. Ele revela a ela que pretende tomar posse do dojo como herói, e os bandidos surgem de trás. Descobrimos que Aruma é o irmão mais novo de Kihei e que Kihei estava tentando coagir Kaoru a vender o dojo. Eles usaram a reputação do Itokiri como assassino de homens e os assassinatos nas encruzilhadas para manchar o estilo de espada Kamiya. Kihei diz a Kaoru que ele antecipou que os preços dos imóveis aumentariam devido a uma política de ocidentalização e não queria que o dojo ocupasse um terreno tão valioso. Aruma se sobrepõe a Kaoru e zomba dela. Ela balança sua espada de madeira nele, mas ele a para com a mão, quebrando-a facilmente com um único golpe. Ele a pega, e Kihei obtém sua impressão digital ensanguentada como sua assinatura. De repente, um dos bandidos desmaia na porta, revelando Kenshin atrás dele, e vemos que ele derrotou todos no outro dojo. Aruma pergunta a ele se também acredita em uma espada que dá vida, como Kaoru, mas Kenshin diz que não, que as espadas são apenas armas para assassinar. No entanto, ele diz que prefere as ideias dela à verdade. Aruma fica irritado e ordena a seus homens que matem Kenshin. Kenshin se prepara calmamente e dá aos bandidos uma chance de sair. Eles atacam, e Kenshin desembainha sua espada, afastando vários bandidos com um único golpe. Kihei fica chocado, e Kaoru fica impressionada com a velocidade de Kenshin, enquanto Aruma começa a ficar nervoso. Kenshin derrota todos os bandidos, e descobrimos que o estilo de espada do Itokiri não era Kamiya, mas um antigo estilo de espada chamado Iten Mitsurugi, um estilo mortal e rápido feito para lutar contra múltiplos oponentes. E ficamos sabendo que Kenshin é um verdadeiro Itokiri. Aruma desembainha sua espada e se prepara para lutar contra Kenshin, acusando Kenshin de se segurar, mas
mas Kenshin diz que não gosta de ser violento. Aruma avança contra Kenshin, mas Kenshin é rápido demais. Ele desaparece da frente de Aruma, reaparecendo acima dele, e com um único golpe poderoso, derrota Aruma. Kenshin se volta para Kihei, ameaçando-o com sua espada. Kihei cai no chão, entregando-se, e Kenshin rasga o contrato, pedindo desculpas a Kaoru por esconder a verdade. Ele começa a sair, mas Kaoru impede, pedindo que ele ajude com o dojo. Ela lembra ele que não se importa com o passado das pessoas, mas Kenshin diz a ela que ter um verdadeiro Itokiri por perto não é uma boa ideia. Ela eventualmente desiste, mas Kenshin muda de ideia e decide ficar no dojo por um tempo. Kaoru se pergunta quantos anos ele tem, percebendo que se Kenshin fosse um guerreiro na era Bakumatsu, ele teria mais de 30 anos, e ela fica incrédula porque ele parece tão jovem. Depois de uma semana, Kaoru está frustrada porque o caso do assassino das encruzilhadas foi resolvido, mas nenhum de seus alunos retornou. Ela vai procurar Kenshin, que está do lado de fora lavando roupas. Ela pergunta sobre sua idade novamente, dizendo que ele não pode ter 28 anos, e ele se pergunta se ela preferiria que ele tivesse mais de 30, o que a incomoda. Kaoru e Kenshin caminham pela cidade enquanto ele a tranquiliza, dizendo que seus alunos eventualmente voltarão. Ela está chateada porque Kenshin não quer treinar com ela, então ela decide ir praticar em um dojo de um conhecido. Nesse momento, um garoto esbarra em Kenshin, e Kaoru o agarra imediatamente, dizendo a Kenshin que o garoto é um carteirista. Ela recupera a carteira do garoto, que pede para ser solto. Kenshin entrega sua carteira voluntariamente ao garoto e diz a ele para não ser pego na próxima vez. O garoto fica furioso com a compaixão de Kenshin, então ele joga a carteira de volta para ele. O garoto revela que seu nome é Yaiko e afirma que estava apenas fazendo uma brincadeira. Kenshin reconhece sua coragem e se desculpa por subestimá-lo. O garoto sai correndo, e eles continuam a andar pela cidade. Kaoru se pergunta por que Kenshin passa seu tempo como um Ronin. Eles aprendem que a maioria dos imperialistas assumiu posições no governo Meiji e estava abusando de seu poder. Kenshin observa que Kaoru parece querer fazer uma pergunta, mas ela diz que não é nada, apenas pedindo a Kenshin para esconder sua espada, pois poderia fazê-lo ser preso, mas ele não se preocupa com isso. Kaoru diz a Kenshin para fazer algumas compras enquanto ela vai para sua prática, e assim que Kenshin sai, uma carruagem elegante para ao lado de Kaoru, e um general pede direções para a delegacia de polícia. Kaoru dá as direções e ele agradece, partindo. Em um beco escuro, Yaiko encontra dois bandidos que dizem que ele deve dinheiro. Yaiko diz que não tem o dinheiro, então os bandidos o agridem e ameaçam que ele deve ter o dinheiro até amanhã. Enquanto Kaoru está a caminho de sua prática, ela nota uma agitação e um homem informa que a polícia prendeu alguém. Vemos oficiais cercando Kenshin enquanto Yaiko se junta à multidão. Um esquadrão de oficiais com espadas faz seu caminho pela multidão, e o tenente Fujiki ordena aos oficiais armados que saiam. O capitão reluta em obedecer, dizendo que Kenshin não está resistindo à prisão, mas Fujiki o atinge. Descobrimos que Fujiki é um guerreiro revolucionário de Satsuma e ele instiga Kenshin a desembainhar sua espada, mas Kenshin se recusa, dizendo que não brande sua espada para mostrar força. Nesse momento, Kaoru corre em direção a Kenshin, chamando por ele, e Fujiki a vê, percebendo que ela está com Kenshin. À medida que Kaoru se aproxima, os oficiais atacam, tirando sua fita. Fujiki ameaça violá-la se Kenshin não desembainhar sua espada, explicando que ele pode matar legalmente pessoas, e a multidão fica indignada com isso. Fujiki ordena que seus homens prendam todos na multidão e lhes dá permissão para matar qualquer um que resista. A multidão recua, e Kenshin puxa sua espada para defender as pessoas, desafiando Fujiki para uma luta. Fujiki zomba da espada de Kenshin e fica emocionado com a ideia de poder matar alguém. No escritório do chefe de polícia, vemos que o general foi designado apenas para descobrir que o Itokiri que ele procurava era falso. Descobrimos que, embora Kenshin tenha matado muitas pessoas, ele nunca fez isso por interesse próprio. Ele salvou muitos guerreiros revolucionários e foi a razão do sucesso da revolução. O general está procurando Kenshin porque quer torná-lo um oficial de alto escalão para suas tropas imperiais terrestres. O chefe menciona que os bandidos que se passaram pelo Itokiri disseram que foram pegos pelo verdadeiro e isso faz o general sentir-se esperançoso. Um oficial interrompe subitamente, mencionando a polícia com espadas, e o chefe percebe que a Jiki causou outra confusão. O general pergunta sobre eles, e o chefe explica que são um esquadrão de polícia composto por rufiões, e seu capitão é um imperialista de Satsuma. Aprendemos que os imperialistas são categorizados em 5 grupos, sendo Satsuma e Shoshu as duas grandes facções do governo Meiji, com Satsuma acrescentando autoridade na polícia e Shoshu nas forças armadas. O chefe pergunta ao oficial o que aconteceu, e o oficial informa que a Jiki foi derrotado por um espadachim habilidoso. O oficial começa a descrever Kenshin, e o general fica imediatamente alerta, pois o reconhece. De volta à rua, vários oficiais estão derrotados no chão enquanto os restantes investem contra Kenshin. No entanto, Kenshin lida rapidamente com eles até que apenas a Jiki permanece. Kenshin oferece uma oportunidade a Jiki para se desculpar, mas ele decide atacar em vez disso.
Quando a Jiki levanta a espada para atacar, Kaoru reconhece a postura como um estilo de espada mortal chamado Kenjutsu do Galo. Fujiki abaixa sua espada, mas Kenshin a esquiva facilmente, saltando no ar atrás dele e desferindo o golpe final. Kaoru corre imediatamente até Kenshin, enquanto a multidão os cerca, elogiando-os por lidar com os oficiais. O general chama Kenshin através da multidão, e descobrimos que o general é o imperialista Eritama Yamagata, que liderou o exército mais poderoso da revolução. General Yamaga pede a Kenshin que retorne com ele, mas Kenshin recusa a oferta, explicando que não deseja matar pessoas. O general fica chocado e promete que forçará qualquer pessoa que fale mal de Kenshin, mas é precisamente isso que Kenshin não quer. Ele diz ao general que lutou para criar um mundo onde as pessoas possam viver felizes, mas o general lembra ele que vivem em uma era diferente e que Kenshin não pode fazer nada sozinho. No entanto, Kenshin diz a ele que ainda pode proteger as pessoas que ele se importa. À medida que começam a se afastar, o oficial assegura ao general que ele vai ignorar o incidente, comentando o quanto Kenshin é diferente do que ele havia imaginado. E Aiko pensa no que acabou de ver quando vê uma senhora idosa deixar sua carteira na rua. Ele se lembra de que ainda não fez o pagamento para os bandidos e pega a carteira. No dojo, Kenshin retorna das compras e pensa em Aiko. E Aiko devolve a carteira da senhora em vez de roubá-la. E Kenshin pensa que Aiko poderia ter sido um grande samurai. E Aiko está fingindo ser um espadachim quando os bandidos aparecem exigindo o pagamento. Ele informa que não quer mais ser um carteirista para Yakuza. Então um dos bandidos o derruba no chão e o espanca brutalmente com um pedaço de pau. E Aiko mantém sua determinação, e o bandido chuta seu rosto querendo mostrar quem manda. E Aiko é espancado até ficar inconsciente pelos bandidos da Yakuza, enquanto Kaoru volta de sua prática e avista os bandidos carregando Aiko. E Aiko foi levado para o grupo da Yakuza, onde é apresentado ao chefe dos bandidos. O chefe diz a Aiko que eles vivem em uma era diferente, onde o dinheiro é mais importante do que o orgulho e que Aiko não sobreviveria mesmo se ele fosse de uma família de samurais. Ele diz que todos os samurais anteriores agora são ladrões e insta Aiko a voltar para ele trabalhar como seu capanga. E Aiko cospe nele enquanto recusa, e eles começam a espancá-lo. Eles dizem a ele que deve a vida ao chefe deles e que seu pai morreu pobre quando se opôs ao exército imperial. E Aiko fica furioso e ataca o bandido, mordendo seus testículos. Descobrimos que o pai de Aiko queria se redimir por trair o shogunato, então ele lutou pelo shogun até morrer uma morte horrorosa. E Aiko diz que não pode permitir que ninguém difame seus pais dessa maneira, e o bandido se recupera, desembainhando sua espada enquanto se prepara para matar Aiko. Nesse momento, Kenshin irrompe pela porta, chutando o bandido para longe. Os bandidos chamam por reforços, mas Kenshin informa que é inútil porque ele já derrotou todos os guardas do lado de fora. Kenshin diz ao chefe que está lá pelo garoto, ameaçando derrotar todos os seus capangas. O chefe fica com medo e concorda com isso. Kenshin se vira para Aiko para levá-lo embora, mas Aiko se recusa, dizendo que poderia ter lidado com os bandidos sozinho. Kenshin se desculpa mais uma vez por subestimá-lo, dizendo que ele precisa cuidar de seus ferimentos. Kenshin levanta Aiko, enquanto o capanga pensa em atacar Kenshin, mas o chefe o impede e diz que Kenshin tem os olhos de um Itokiri. E Aiko está frustrado por não ter sido forte o suficiente para lutar por si mesmo e proteger a honra de seu pai, desejando se tornar mais forte. Kenshin leva Aiko para o dojo, onde encontram Kaoru esperando por eles. Kaoru está preocupada, dizendo que eles precisam ver um médico. Kenshin apresenta Kaoru e diz a Aiko que ela será sua professora, o que surpreende ambos. Kenshin assegura a Aiko que ele pode se tornar forte, mas Kaoru e Aiko parecem não se entender no dojo. Kaoru tenta ensinar Aiko a segurar uma espada, mas ele a afasta, e eles discutem acaloradamente. Kaoru reclama com Kenshin, que pede paciência a ela. No dia seguinte, Kaoru fica animada ao ver várias pessoas chegando ao dojo querendo se juntar. Ela pensa que deve ser porque ouviram falar da derrota da polícia com espadas, mas Kenshin está preocupado. Ele diz às pessoas que o estilo de espada que viram ele usar contra a polícia com espadas não será ensinado no dojo. Ao ouvir isso, todos os alunos saem, deixando Kaoru chateada. Kenshin diz a ela que os alunos que entram por curiosidade não durariam nem 6 meses. E Aiko chega e diz que não pode ficar mais forte lidando com Kaoru, pedindo a Kenshin para ensiná-lo seu estilo de espada. Kenshin se recusa, dizendo que não pretende transmitir seu estilo de espada. Depois de algum tempo, Kaoru procura Aiko, que está sentado no telhado. Ela reclama sobre ele, mas ele a ouve e joga o sapato nela, dizendo que nunca concordou em ser aluno do dojo. E Aiko desce e pergunta a Kaoru por que nenhum de seus alunos retornou, mas ele se interrompe ao ver que magoou os sentimentos dela. Nesse momento, eles ouvem um chamado para Kaoru, e encontram 2 homens feridos à porta. Kaoru os reconhece como ex-alunos. 2 membros de gangue aparecem, e Kaoru enfrenta os 2. Eles avançam, mas ela os supera rapidamente e os derrota, impressionando Aiko. Os 2 explicam que encontraram um grupo de bêbados causando problemas e os seguraram, o que fez seus amigos começarem a persegui-los. Vários membros da gangue se reúnem do lado de fora
fora do dojo, e Kaoru leva todos para dentro para se esconderem. Descobrimos que o líder da gangue se chama Ashisuka e que esses eram membros da gangue Ishimanji. Kaoru lembra que essa gangue é ainda mais tenaz do que a Yakuza. Kenshin não está no dojo porque Kaoru o enviou para fazer compras. E Aiko culpa Irai e Sanan pela situação, acusando-os de mentir devido ao cheiro de álcool neles. E Aiko acredita que eles foram os que beberam e causaram problemas. Ele supõe que eles devem ter arrumado uma briga com a gangue Ishimanji, o que se confirma. Nesse momento, a parede é destruída repentinamente, e vemos que a gangue possui um canhão de madeira usado na era Bakumatsu. Ashisuka diz que eles querem vingança pela lesão do amigo e Kaoru fica chocada ao descobrir que seus ex-alunos usaram suas espadas contra alguém. E Aiko fica enojado por eles terem retornado ao dojo em busca de refúgio após o abandono durante o caso do assassino dos cruzamentos. Outro tiro de canhão é disparado, e Aiko oferece Irai Sato à gangue, mas Ashisuka exige que Kaoru também seja punida por escondê-los. E Aiko é contra isso, mas Kaoru se oferece para receber toda a punição em troca de sua segurança, explicando que se sente responsável por suas ações. Ashizuka estende a mão para pegar Kaoru quando Yaiko corre e o chuta para longe. Ashisuka ameaça matar Yaiko, mas Kenshin retorna subitamente ao dojo. Kenshin diz a eles para pararem de agir por estupidez, e um membro da gangue informa ao chefe que Kenshin foi quem derrotou a polícia com espadas. Eles disparam o canhão em direção a Kenshin, mas ele corta rapidamente a bala de canhão ao meio, deixando-os sem palavras. Ashisuka ordena que seus homens recuem, e quando Kenshin fica sabendo do que aconteceu, ele ordena que Irai e Sato saiam e nunca peguem em uma espada novamente. Kaoru fica chateada porque não tem mais alunos, então Kenshin tenta confortá-la. E Aiko entra no dojo e diz a Kaoru que ele será seu aluno, e juntos eles limpam o dojo. Vemos a gangue sendo espancada por um homem chamado Sanosuke Sagara, que afirma que eles são fracos e chama a luta de entediante, pois ele está procurando por um oponente digno. E Aiko está praticando suas habilidades com a espada no quintal enquanto Kenshin corta lenha. Ele está irritado com Kenshin por estar tão perto, dizendo que isso quebra o seu ritmo. Ele continua gritando com Kenshin quando Kaoru aparece, aparentemente feliz com algo. Ela interrompe a discussão e diz a eles que suas preocupações financeiras acabaram. Ela mostra a eles pinturas antigas de seu avô que encontrou enquanto limpava, dizendo que seu avô era um artista popular e que essa pintura vale muito dinheiro. Ela decide tratá-los em um restaurante sofisticado. Sasuke desfruta de sua refeição no restaurante enquanto escuta alguns ativistas discutirem política em uma cabine próxima. Kenshin e seus amigos chegam ao restaurante, e a garçonete confunde Kenshin como o namorado de Kaoru, deixando-a confusa. Os três se sentam para comer e assistem aos ativistas bêbados discutirem acaloradamente. Eles fazem seus pedidos quando, de repente, uma xícara voa e atinge a cabeça de Kenshin. Os ativistas a jogaram durante a discussão, então Yaiko os confronta, pedindo que peçam desculpas. A situação se agrava, e a garçonete tenta intervir, mas acaba sendo atingida. Sanosuke a pega e diz que os direitos democráticos deveriam ajudar os fracos, chamando os ativistas de hipócritas e valentões. Eles o desafiam para uma luta, e eles saem do restaurante, onde uma multidão se reúne para assistir. Um dos ativistas ataca primeiro, revelando uma pequena arma de metal escondida na palma da mão chamada Santetsu. No entanto, Sanosuke não é afetado pelo golpe, e vemos que o Santetsu perfurou a mão do ativista. Ele retira a arma e decide atacar novamente, enquanto Sanosuke diz a ele que usará apenas um dedo para derrotá-lo. Ele avança em Sanosuke, que o afasta com facilidade, enviando-o voando com força. Outros ativistas sacam espadas, momento em que Kenshin ameaça intervir, dizendo-lhes para se corrigirem antes de tentar corrigir o governo. Depois que os ativistas saem, Sanosuke pergunta a Kenshin sobre sua cabeça, revelando que Kenshin não desviou da xícara de propósito para proteger Kaoru de ser atingida. Ele desafia Kenshin para uma luta, mas Kenshin prontamente recusa. Quando Sanosuke sai, eles veem a palavra ruim escrita em suas costas e ficam confusos, se perguntando se ele é um cara bom ou ruim. Vemos Sanosuke sendo contratado pelos irmãos Aruma, que escaparam da prisão. Eles o querem para derrotar Kenshin. Sanosuke pergunta se Kenshin é forte, pois está procurando uma luta digna. Aruma diz a ele que Kenshin o derrotou com um único golpe, mas Sanosuke não fica impressionado. Kihei, então, revela que Kenshin é, na verdade, o famoso Itokiri, o que anima Sanosuke, pois ele finalmente poderá usar sua arma secreta. No esconderijo, Ira se faz passar por Sanosuke, zombando dele porque faz 2 semanas que ele desapareceu depois de concordar em derrotar Kenshin. Eles pensam que ele fugiu, mas Sanosuke retorna, dizendo que estava ocupado lutando. Descobrimos que Sanosuke é popular na sociedade underground de Tóquio como Zanza, um lutador para contratar. No dojo, Kenshin se prepara, pois sente a chegada de Sanosuke. Eles encontram Sanosuke, que lhes diz que está ali para lutar como um lutador contratado. Ele está animado para lutar contra um imperialista e revela que esteve coletando informações sobre Kenshin. Sanosuke revela que Kenshin era um ex-imperialista de Shoshu e trabalhou por 5 anos desde os 14 anos, primeiro
como um assassino e depois como um samurai comandante contra o shogunato. Sanosuke diz que Kenshin está desaparecido desde seu trabalho em Fushimi e está frustrado por saber o que Kenshin fez, mas não conhece a motivação por trás disso, o que é a razão pela qual ele quer lutar. Vemos os irmãos Aruma escondidos nas proximidades, e Kihei explica que não espera que Sanosuke vença, mas espera que Kenshin fique enfraquecido o suficiente para que ele possa matá-lo com uma arma de fogo. Kenshin pergunta a Sanosuke por que ele luta por dinheiro se odeia valentões, e Sanosuke explica que despreza imperialistas, achando que eles são hipócritas, então ele está ansioso para lutar contra os imperialistas mais fortes. Kenshin percebe que os irmãos Aruma são os clientes de Sanosuke que se esconda, já que ele é o mais jovem e, portanto, o mais valioso. Sanosuke protesta, mas o capitão insiste que eles não têm escolha. De volta à luta, Sanosuke se recusa a desistir, apesar de estar claramente em desvantagem contra Kenshin. Ele se lembra de seu passado, 10 anos atrás, quando era parte do Segundo Exército, uma unidade nacionalista formada após a Batalha de Fushimi. Essa unidade era composta por civis não oficiais e servia como a vanguarda das forças imperiais. Sanosuke e seus companheiros acreditavam que estavam lutando por um novo mundo de igualdade para todas as classes sociais. No entanto, após uma mudança de planos do governo, o Segundo Exército foi rotulado como falso e marcado para a captura. O capitão instruiu Sanosuke a se esconder, pois ele era o mais jovem e, portanto, o mais valioso entre eles. De volta à luta, Sanosuke está determinado a continuar, apesar de seus ferimentos. Ele se recusa a desistir, mas Kenshin o derrota novamente. Kenshin pede a ele que termine a luta, e Sanosuke finalmente concorda, reconhecendo a superioridade de Kenshin. A luta termina, e eles se respeitam mutuamente. Voltando ao passado, aprendemos que o Segundo Exército foi perseguido e eliminado por ordem do governo. Sanosuke, que estava escondido, foi encontrado por um oficial do governo e forçado a lutar como parte das forças imperiais. Sanosuke prometeu que lutaria contra o governo que o traiu, o que o levou ao seu desejo de enfrentar Kenshin. De volta ao presente, Kenshin ajuda Sanosuke a se levantar e oferece a ele um lugar para ficar no dojo. Sanosuke aceita a oferta e se torna um dos alunos de Kaoru. A história continua com novas aventuras e desafios para Kenshin, Kaoru, Sanosuke e Aiko enfrentarem juntos e outro rapaz fica para trás. San Escape espera por Sozo nos degraus quando outro garoto se aproxima, parecendo apavorado. Ele atravessa uma multidão para chegar à frente, onde vê a cabeça de Sozo exposta, e o orador diz à multidão que a ideia de cobrar o imposto foi do capitão, dizendo que ele os estava enganando, deixando todos desapontados e pensando que o exército Sekio são todos criminosos. San Escape fica revigorado e se levanta, explicando como o exército Sekio foi criado para levar a palavra Varco em suas costas, enquanto os imperialistas fingiam ser apenas. San Escape avança com tudo o que tem, mas Kenshin consegue bloquear. San Escape cai, mas Kenshin reconhece sua força. Kihei aproveita a oportunidade e de repente atira em Kenshin com sua arma. Kenshin é lançado para trás e cai no chão. Kihei começa a se vangloriar, mas Kenshin surpreendentemente se levanta, revelando que bloqueou a bala com sua espada. Kihei puxa o gatilho da arma e ordena a Aruma que quebre suas pernas para que não possam escapar. E Aiko diz a Kaori para correr, mas ela está congelada de medo. Iruma tenta alcançá-los, quando de repente Zombona voa, cortando o nariz de Iruma. San Escape os avisa para não interferirem e ele ainda está determinado a vencer. Vemos Kihei com outra arma, mas Kenshin é rápido demais e desfere uma série de ataques nele. Kenshin pensa que os guerreiros revolucionários deveriam ser aqueles considerados maus. San Escape pega sua espada de volta e continua a lutar contra Kenshin, que acha que é hora de terminar as coisas. San Escape ergue sua espada, girando-a agressivamente sobre sua cabeça, e Kaoru explica que ele está adicionando força centrípeta ao seu golpe devido à rotação. Sanosuke explica que ficou mais forte lutando nas ruas o tempo todo por 10 anos. Ele deseja derrotar os imperialistas mais fortes, mas Kenshin lhe diz que isso não acontecerá. Ele ataca e suas espadas colidem, mas vemos que Kenshin cortou a garrafa em dois. San Escape fica atordoado, e Kenshin salta, trazendo sua espada com uma força tremenda sobre San Escape. Sasuke recua, mas ainda está de pé. Kenshin está preocupado e diz que vai encontrar um médico, mas Sanosuke diz que não terminou, gritando que não pode perder para um imperialista, mesmo que isso o mate. Kenshin se aproxima dele enquanto ele está furioso e o soca no rosto, perguntando o que o exército Sekio lhe ensinou. Sanosuke diz que os imperialistas lutaram pela igualdade, mas ficaram gananciosos e abusaram de seu poder. Kaoru defende Kenshin, dizendo que ele não se importa com um cargo no governo e que é um Ronin que protege as pessoas. Kenshin explica que, embora a revolução tenha terminado há 10 anos, os fracos ainda estão sendo oprimidos, então ele está tentando ajudar as pessoas com sua espada, não importa quanto tempo leve. E descobrimos que Kenshin acredita que esta seja sua expiação por seu passado como um Itokiri. Sanizuki é lembrado do Capitão Silzo e sente que Kenshin é parecido com ele, mas ele finalmente cai no chão, admitindo a derrota. Descobrimos que levaria 3 meses para San Escape se recuperar de seus ferimentos,
sentimentos, mas Kenshin diz que não pôde segurar porque Sainscape era forte. Kaoru e Aiko tranquilizam, dizendo que ele não é como os outros imperialistas e esperam que Sainscape também entenda. Kaoru sugere ir para uma panela quente no restaurante quando, de repente, um homem é arremessado pela porta da frente e vemos que é o ativista novamente. Os três ficam surpresos ao ver que Sans King já está andando por aí e ele se gaba de sua capacidade de aguentar os golpes. Mas quando o provocam, percebem que ele está apenas blefando. Kenshin pergunta se ele vai remover a palavra em suas costas, mas ele diz que não pode esquecer seu passado e diz a Kenshin que estará observando para ver se ele é realmente diferente dos outros imperialistas. Ele acrescenta que não é mais Zanza, já que sua espada foi destruída, então ele parou de ser um lutador por aluguel. Enquanto ele sai, Kenshin acha que ele é uma pessoa interessante, mas a garçonete sai correndo, dizendo que Sainscape não pagou sua conta novamente. Mas é aqui que este vídeo termina. Eu sou o Majin e espero que tenham gostado do vídeo. Se acharam essa história emocionante e informativa, não se esqueçam de deixar um like e compartilhar com seus amigos. E, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdo incrível. Até a próxima!